Olá a todos, é um prazer enorme tê-lo aqui no nosso curso de provas e simulados. Bom, esse vídeo traz orientações específicas para a disciplina de língua portuguesa. É importante que se compreenda alguns pontos, alguns aspectos da prova, para que você possa aproveitar esse curso de provas, esse curso de simulados, de maneira mais assertiva. Então, vamos entender aqui dois pontos importantes. O primeiro deles é a prova de português da ANPAD, ela é muito diferente de uma prova de concurso, ela é muito diferente de uma prova do Enem. Muitas pessoas têm me perguntado se parece com a prova do Enem, visto que o TRI, né, que é o método de correção de pontuação do Enem, também acontece aqui na prova da ANPAD, mas as questões são completamente diferentes. Também são questões muito diferentes de uma prova de concurso, né? Então, aqui a gente já retira, né, já é possível retirar aqui da lista de estudos a gramática, a sintaxe, esses aspectos, essas questões que em muitos concursos aí estuda-se a exaustão, aqui não são recorrentes, né? A prova de português da ANPAD, ela recebe até um nome específico, olha, vocês podem observar esse texto aqui, ele foi retirado lá do site testeampad.org. Então, a prova recebe o nome de Prova de Interpretação de Textos em Língua Portuguesa. Então, a premissa principal da prova é a compreensão e a interpretação de textos em língua portuguesa. Vocês podem ver, eu destaquei as habilidades mais relevantes aí, né? Refletir sobre o conteúdo do texto, as formas de expressão do autor, compreender, avaliar a organização e o desenvolvimento, né, e a relevância das ideias no texto. O que há de específico nessa prova? Além de textos de circulação geral, né, textos disponíveis na internet, em sites de notícia, até mesmo em redes sociais, a prova da ANPAD ela prioriza o texto acadêmico. Então, é necessário que você recorra a essa habilidade de compreender e interpretar para fazê-lo no texto acadêmico. Então, o que tem na prova? Vamos lá. Eu tenho a prova, né? Ela se divide em duas partes e esse curso de simulados vai se dividir igualmente em duas partes. Vou falar a respeito. A primeira parte, compreensão e interpretação de textos, e a segunda parte, semântica e linguagem. Bom, primeiro a prova, depois o curso. Primeiro aspecto, compreensão e interpretação de textos. Vamos entender o que é isso? Bom, compreender um texto é perceber o que está no texto, tá? É perceber aquilo que pode ser identificado, aquilo que pode ser afirmado com clareza a partir de uma leitura superficial, tá? É basicamente, né, se eu estabelecesse aquela relação matemática de pertence e não pertence. Olha, isso está, isso não está no texto. Isso está escrito no texto, isso não está escrito no texto. Então, eu coloquei um exemplo, olha, Paula não viaja mais para fora do país. Ela não viaja mais, ou seja, ela parou de viajar. É o que está escrito. Eu reproduzi aí do lado com outras palavras, mas é o que está escrito. Compreender tem muito a ver com o que está explícito e tem muito a ver com aspectos mais objetivos, que tem a ver com a objetividade do texto. A interpretação, por sua vez, trabalha com aquilo que está nas entrelinhas, ou seja, com aquilo que está implícito, com o que está escondido. Então, observem a mesma frase e uma possível interpretação para essa frase. Paula não viaja mais para fora do país. Paula tinha o costume de viajar para o exterior, né? Ou ela viajava para o exterior e hoje não faz isso mais. Então, essa é a principal diferença. Essa é a habilidade que vocês vão utilizar na resolução de quase 70% das questões da prova. Essa é a primeira parte. A segunda parte eu gosto de chamar de semântica e linguagem. Que seriam questões de semântica e linguagem? Bom,
São questões onde você vai avaliar o vocabulário, se uma palavra pode ser substituída por outra. Vocês vão avaliar também a linguagem, os níveis de linguagem, formal e informal. Se é um bom sinônimo, se não é um bom sinônimo, se uma mudança na frase altera o sentido. Algumas questões sobre aspectos mais subjetivos da linguagem, as figuras de linguagem, recursos expressivos, tá? Esse é um resumo, melhor dizendo, da segunda parte da prova. Então, é basicamente isso. Boa parte da prova, compreender e interpretar, e uma segunda parte, semântica e linguagem. E ainda, né, faço uma ressalva aqui, dentro do texto acadêmico, algumas questões sobre a estrutura do texto, tá? Não precisa decorar a BNT, é entender por que eu uso parênteses, ou qual que é a função dos dois pontos, do travessão, por que um item no texto está em negrito ou está em itálico. São essas questões mais visuais, que também são recorrentes aí na prova de português. Então, essas são as habilidades. E como esse curso está organizado? Bom, essa primeira aula ela é acompanhada de uma série de simulados e arquivos em PDF com questões de compreensão e interpretação de textos. Então, vocês podem fazer o simulado na própria plataforma ou vocês podem baixar os arquivos e fazer em casa, ou fazer em ambos, tá? As questões são diferentes. Então, é importante que se faça exercício. Quanto mais exercício vocês fizerem, mais adaptados com essa prova, né? Mais acostumados com esse tipo de prova vocês vão estar. É interessante perceber o que vocês estão errando e retomar essas questões, tentar resolver. Usa lá embaixo o espaço dos comentários para sinalizar as dúvidas de vocês. Mas não deixem de fazer exercícios, é fundamental. Organizem-se, né? Fazendo exercícios, né? Além da resolução de exercícios, se organize, tire um dia e analise a sua gestão de tempo, né? Em todas as minhas aulas eu falo que um grande desafio do teste AMPAD é fazer uma boa gestão de tempo na resolução das provas. Então, façam a boa gestão de tempo de vocês e se programem para o dia da prova, tentem reproduzir. Por isso que nós temos as duas perspectivas de simulado, dentro da plataforma e em PDF. Pode aí não estar acostumado, faz o PDF, mas vai se adaptando, né? Ao invés de imprimir e fazer no computador, registrar as respostas numa folha avulsa, para você ir aos poucos se acostumando com a situação, com o contexto da prova, certo? E por fim, interaja, né? Compartilhe suas dúvidas. Nós temos as nossas comunidades, as nossas redes sociais e também o espaço para os nossos comentários aqui ao final de cada módulo. Então, não fica com a dúvida, comenta, compartilha, que toda a equipe do curso Eduardo Chaves está aqui para ajudá-lo. Então, mãos à obra e bons estudos!